Bom dia a todos. Meu nome é Mariângela Wagner, esse é o meu diário do coronavírus, neste sábado, dia 18 de julho de 2020. É um sábado de manhã e eu inicio aqui o meu diário do coronavírus. Relatando as minhas histórias e memórias nesse momento muito especial da nossa vida, que estamos numa pandemia devido a um vírus chamado coronavírus. Eu escrevo esse diário com muito carinho na minha página no YouTube, Mariângela Wagner. São histórias e memórias desse momento que nós estamos vivendo, um momento muito importante, jamais será esquecido. E eu relato várias histórias nesses vídeos caseiros, não sou profissional, mas procuro relatar em tempo real tudo o que está acontecendo. Como, por exemplo, neste caso Covid-19. A posição dos nossos governantes, a posição da população. Covid-19. Os governantes entenderam que seria perigoso demais deixar o número ser calculado por decisões descentralizadas. Isso com relação ao número de vítimas do Covid-19. Os possíveis números dos mortos ou contágios e as previsões de colapso dos sistemas de saúde convenceram parte da sociedade, principalmente os governantes, a obrigarem as pessoas a agirem de forma que cada governo entendeu como ideal, como ser ideal. Esse tipo de decisão cria um comportamento artificial. Esse tipo de decisão criou-se então um comportamento artificial. Um coletivismo, trocando a forma espontânea que as pessoas lidam com o problema por um experimento social. Uma experimentação social. Que foi determinada pelos governantes. Um argumento que permitiu que isso fosse feito e entendido como estar agindo pelo bem comum. Mas a vida de quem a gente ama não dá para esperar. Fique em casa. Mas a ideia de bem comum, quando em mãos de políticos, tende a diluir os indivíduos em classes, ignorando as suas diferenças e principalmente ignorando o fato de que o governante não representa todas as pessoas.
Não somos números descartáveis ou cálculo de física. Somos milhões de indivíduos caracterizados por nossas diferenças. Entregar para um ou para alguns a decisão de agir sem limite em nome do bem comum é criar um esmagamento das liberdades individuais da população em nome de uma massa política que serve interesses do Estado, da sociedade e deles próprios. Em algum momento podemos ter governantes que pare de agir pelo bem comum e haja pelo bem próprio. E assim eu sigo fazendo meu diário coronavírus neste sábado, em que eu relato os momentos mais importantes vivenciados nesse dia de hoje. Essa é a realidade do Brasil. Em outros países, mesmo os Estados Unidos, que é considerado o mais liberal e mais defensor dos direitos individuais, essa é a realidade dos países. Uma pandemia é um momento onde essas liberdades são naturalmente fragilizadas. O pânico social, o alarde midiático, o pânico social, o alarde midiático, quando em risco a vida, faz com que o povo aumente a aceitação de que o governante pode ou não fazer. E aí o principal perigo é a liberdade deste poder. É o momento em que a procuração estatal para agir em nosso nome tende a aumentar para enfrentarmos este desafio. Mas quando por alegarmos defender as pessoas de um vírus, submetermos a sua liberdade, tiramos dela o direito ao trabalho, a tentativa de sustentar a sua própria família, será que é correto dizermos que estamos agindo em nome do bem comum? Quando, em troca de proteger as pessoas, as obrigamos a concordar conosco, diminuindo a margem para agirem e se manifestarem contra? Será que a dignidade humana continua sendo ou se trata de uma outra maneira de governar? De governar essa sociedade? Como lidar com os problemas sociais?
Os governantes acabaram por querer aumentar o território de suas decisões. O Estado liberal, ele é constituído por ferramentas de controle ao poder, de limitação ao poder. Meu nome é Maria Ângela, esse é o meu diário, é o diário do coronavírus, nesse sábado. O dia está assim, azul, maravilhoso. O que oportuniza as pessoas a saírem às ruas. Não podemos esquecer que estamos com a bandeira vermelha. E nesta sexta-feira, o prefeito Marquesan anunciou um possível lockdown. Vamos esperar para ver o que acontece. O que aconteceu com o coronavírus? Não existe mais liberalismo, não existe mais direitos individuais, fundamentais, invioláveis. Todos os países, em alguma instância de governo, seja União, seja Estado, seja município, a legislação capaz de dar poder algum com a entidade de governante de violar esses direitos fundamentais. Tranquilamente, livremente. No mundo hoje, os direitos fundamentais são violáveis. Por mais que constitucionalmente eles são definidos, algum momento o Estado vai poder violá-lo. E agora, com a pandemia, se viu claramente como isso se coloca não pela União, mas pelos estados e municípios. E eu sigo aqui fazendo meu diário neste dia, neste sábado. Quando está faltando la ropa, ¿cómo lo puedes pedir atrás? Uma incógnita fica aqui. Como conseguir vencer o número de mortes causadas pelo próprio ser humano? O ser humano é tão ou mais perigoso do que o vírus mais contagioso, mais letal que possamos ter conhecido. Os riscos de tiranias vale olhar com a mesma serenidade do que os riscos da doença. Impor sanções individuais é o único caminho para o prejuízo coletivo. Toda vez que temos um acontecimento como este, temos a oportunidade de uma reflexão ética, moral e cívica.
das condutas deste cenário. Até onde vai o direito de restringir liberdades pelo bem comum? E de quem é esse direito? Enfrentar o egoísmo é uma grande batalha do ser humano, quando feito de forma voluntária. Vamos lá. Faz nascer o altruísmo e a solidariedade. O uso de regras e o uso da força. O uso da força, primeira forma de obrigar as pessoas a fazer o que queremos, através do uso da força, o uso da própria força. Mas ela é limitada. E muitas pessoas têm restrições éticas em fazer valer o que acreditamos, em usá-la e fazer valer o que acreditam ser correto. Meu nome é Mariângela Wagner, esse é o meu diário do coronavírus, neste sábado, 18 de julho de 2020. Esse é meu diário do coronavírus, onde procuro relatar alguns dos principais momentos. O uso irrestrito do poder. De tempos em tempos, a humanidade enfrenta uma grande crise. Perda de vida, perda de quem amamos. Olá, gente. Duas coisas que nos causam mais temor. Século XX. Século XX, 1914, Primeira Guerra Mundial, levando à morte mais de 20 milhões de pessoas, dissolução de impérios, semeando motivos, novas guerras. 1917, a Revolução Russa no Império, no início do regime, levaria a vida a 20 a 60 milhões de pessoas. A perda de vidas. 1918, pandemia da influenza, conhecida como gripe espanhola, espalhando-se pelo mundo, mais de 500 milhões contaminados, causando a morte de 50 milhões de pessoas. 1939, inicia a Segunda Guerra Mundial, responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas. A penicilina só passou a ser utilizada a partir de 1940. Até lá, a expectativa de vida em cidades desenvolvidas como Londres e Nova York era apenas de 45 anos. Doenças como pneumonia, tuberculose e sífilis eram extremamente fatais antes do uso de antibióticos. E eu faço aqui o meu relato neste sábado, 18 de julho de 2020, neste meu diário do coronavírus, em que eu relato
em tempo real a situação do país, a situação do mundo, a situação dos brasileiros, a situação que estamos vivenciando nesta pandemia do coronavírus. Meu nome é Mariângela, esse é o meu diário do coronavírus, onde eu relato em tempo real os acontecimentos da nossa vida, o momento em que estamos vivendo. E eu faço aqui o meu relato da minha história, memórias. Mesmo com tantos tratamentos, as doenças ainda matam milhões de pessoas. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, inicia-se a Guerra Fria, responsável por dezenas de revoluções, Vietnã, China e Cuba. Essas revoluções somam mais de 800 milhões de mortos ao redor do mundo. Só na década de 80 que a AIDS foi descoberta. A doença até hoje não tem cura. Estima-se que mais de 40 milhões de pessoas estão infectadas atualmente. Ela é responsável pela morte de 2,8 milhões todos os anos. Esse é o meu diário do coronavírus. Neste sábado, 18 de julho de 2020, neste dia de hoje. Eu fui lá passar meu cartão no meu esperado Esse é o meu diário do coronavírus. Que eu relato a minha história, as minhas memórias. Neste meu diário. Meu nome é Mariângela. Não sei como vai ficar essa minha filmagem hoje. Apenas no século XX, epidemias, mortes estimadas, sarampo, 3,5 milhões, gripe asiática, H2N2, 1,1 milhões, gripe de Hong Kong, H3N2, 1 milhão de pessoas.
Esse é meu diário do coronavírus, esse 18 de julho de 2020, onde eu faço o meu relato em mais este momento que estamos vivendo, nesta epidemia. Liga aí, dá uma olhada. Tá filmando aí, ó. Olá! Hoje é 18 de julho de 2020. Esse é meu diário do coronavírus, neste sábado. Onde eu relato este momento que estamos vivendo nesta pandemia do coronavírus. Meu nome é Mariângela e esse é o meu diário do YouTube. E eu relato aqui em tempo real as histórias e memórias deste dia. Estamos na bandeira vermelha. Nesse momento nós estamos na bandeira vermelha. Ontem foi noticiado pelo senhor prefeito Marquesan a probabilidade de entrarmos num lockdown e estamos esperando as melhores notícias. Olha, ô menor, é cheio de onda, né? É cheio de onda.
Oi, tudo bom? Meu nome é Mariângela, esse é o meu diário do coronavírus. Hoje é sábado, 18 de julho de 2020.